Oi, estamos aqui de novo para a gente dar continuidade nas 10 técnicas de gestão da emoção do Augusto Cury. E a número 7, eu acho ela muito legal. É assim, garimpar ouro nas pessoas próximas. E que ouro é esse? É o ouro dos sentimentos. Se interessar pelos sentimentos delas. Se interessar pelo sentimento é diferente do que falar assim, o que você está pensando? Ou então, o que você tem? Você percebe? Quando a gente já vira para alguém que convive com a gente e fala, você tá diferente, o que você tem? Isso já vai, parece que soando como uma crítica e não como interesse de fato. Nós mulheres, nós somos bastante curiosas e ao mesmo tempo sensíveis. A gente é treinada desde pequenininha e ao mesmo tempo nós temos aí esse lado mais intuitivo, mais internalizado, de perceber realmente esse ambiente emocional, esse tom aí sensível. Mas muitas vezes nós acabamos agindo de uma forma que o outro se sente invadido, né? O que você tem? O que você está pensando? Você está esquisito. Isso está soando como crítica e não como um interesse de fato. Quando a gente muda, a palavrinha é algo tão simples, né? Eu estou sentindo que você não está muito bem. O que está acontecendo, né? Você quer conversar sobre isso? Você está abrindo aí um caminho para o outro, né? Para o nosso companheiro, companheira, às vezes até filhos. Quantas vezes na dependência química eu ouvi os pacientes dizerem isso? Os meus pais não se interessam por mim, não tem conversa. E aí, assim, o que os pais falam? Ah, mas ele passa direto, ele vai se enfiar no quarto e fica lá isolada. Né? Tem esse detalhe também, mas assim, onde a gente vê essa falta de treino, né? Dessa garimpagem desse ouro maravilhoso, que é sentar para conversar, de preferência conversa no particular e não na frente dos outros. É todo mundo da mesma família, eu sei. Mas você que está aí me ouvindo sabe tão bem quanto eu, quanto é difícil muitas vezes a gente expor um sentimento, principalmente se for um sentimento, sei lá, menos nobre, né? Então é bonito falar de amor, de alegria, de felicidade, de compaixão, tá? Mas e se eu tiver sentido tristeza, se eu tiver com amargura, se eu tiver com angústia, se eu tiver com raiva, se até eu tiver sentindo ódio de alguém, né? O ódio é mais fácil de transparecer, porque geralmente a gente tranca a cara, mas muitas vezes quando se abre essa possibilidade para ouvir, né, os sentimentos do outro, isso tende a amenizar pelo menos um pouco. Por quê? Porque uma parte daquela carga emocional, aliás, eu acho que mais indicado seria dizer sobrecarga emocional, ela vai se gastando nesse falar, principalmente nesse ouvir. E essas técnicas são extremamente importantes, tá? Vocês sabem, sempre comento, trabalhei muito tempo com dependência química, nas comunidades principalmente, e eles usam muito esse termo, que a doença, ela sai pela boca, né? Então, a importância da tal partilha, de falar o que se está sentindo, principalmente porque os homens, é visto ainda numa sociedade um pouco machista, né? Que a gente não deve ficar se abrindo, ficar se expondo e tal, que isso não é muito legal. E muitos levam isso a ferro e fogo. E quando se aprende a pôr para fora, dá um alívio na tensão interna, como eu falei, a sobrecarga, né, começa a sair. E fora isso, tem também uma técnica que se utiliza principalmente nas organizações, é um exercício que a gente faz, chama janela de Johari. E ela é muito interessante, né, porque ela traz lá uma abertura, e essa abertura, quanto mais eu estou aberto para falar e ouvir, e são justamente as duas, né, ou são as abscessas lá. Então, quanto eu falo sobre mim e quanto eu escuto o que os outros dizem. E dizem até sobre mim, porque geralmente a gente não gosta de ouvir, a gente toma sempre como uma crítica destrutiva. E muitas vezes, né, se sendo bem considerado, a gente vai notar que dá para se melhorar bastante. Então, garimpe esse ouro com as pessoas próximas. Vocês vão ver que aos poucos esse exercício, né, esse interesse, vai começar a gerar frutos no relacionamento e até ao contrário, porque é dando que se recebe. Então, quando eu me interesso pelo outro, a tendência vai ser, aos poucos, ele também começar a se interessar pelos meus sentimentos, né?
Tem muitas mulheres, principalmente que não trabalham fora, que hoje em dia é cada vez menos, mas tem, que ele não se interessa porque ele chega em casa sempre cansado, não presta atenção no que eu falo. Então assim, eu quero pôr para fora e não tem aí um ouvido bom para me escutar. Para eu conseguir isso, talvez invertendo a situação, então eu me colocando no primeiro momento nessa situação de me interessar pelos sentimentos do meu parceiro, da minha parceira, filho, filhas, companheiros, sei lá, irmãos, né, sobrinhos, eu não sei quem está aí junto com você no dia a dia, mas eu vou exercitando esse treino e ao mesmo tempo criando esse movimento, né, de troca, né, de empatia. Então, para hoje é só. Eu espero que tenha valido a dica aí, que eu achei bem interessante. Então, muitos ouros para vocês e muitos abraços e até a próxima.